Olá, uma vez mais com os nossos estudos bíblicos, e hoje vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o livro de Gênesis. Desde o princípio criativo de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, já passamos pela criação do homem, pelo dilúvio, já saímos do dilúvio, e hoje nós vamos comentar sobre um personagem enigmático na Bíblia, Melquisedeque. E teremos como tema do estudo de hoje, Melquisedeque abençoa Abraão. Assim que falaremos sobre dois personagens importantíssimos na história bíblica: Abraão, o nosso pai da fé, e Melquisedeque. Sabemos que, sem dúvida, a história de Abraão é uma das maiores referências para nós em todo o Antigo Testamento, pois ele foi chamado pai da fé. Já em Romanos capítulo 4, no versículo 16, o apóstolo São Paulo menciona esse fato, e também ele é chamado de amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23. Agora, no texto de Gênesis, no capítulo 12, nos versículos 1 até o versículo 3, nós notamos ali que Abraão não tinha ainda uma aliança com Deus. Mesmo assim, ele foi chamado pelo Senhor, que o estava preparando para um pacto eterno com ele. Neste momento, Deus lhe fala três coisas principais que ele deveria fazer. Primeiro, no versículo 1, sai da terra da tua parentela. Isso significa deixar tudo por amor a Deus. Servir a Deus, meus queridos, significa renúncia de tudo o que temos e somos. Então, antes de fazer uma aliança com Deus, Abraão precisava se soltar de tudo que o prendia. No versículo 3, Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos que, além de ser abençoado, Deus lhe prometeu proteção, de que, se alguém o amaldiçoasse, seria amaldiçoado pelo próprio Deus. Esta foi somente a preparação para fazer a aliança com Deus. Bem, agora vem o nosso segundo personagem, Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem bíblico do livro de Gênesis que interagiu com Abraão quando este retornou vitorioso da batalha de Sidim. Ele é descrito como rei de Salém e que, segundo a Bíblia, não deixou descendência. O nome Melquisedeque, como quase todo nome hebraico, em hebraico, é composto de duas palavras: Melech, quer dizer rei, e Tzadek, que quer dizer retidão. No sentido legal, significa rei da justiça. Ou meu rei é justiça. E eu quero deixar claro, antes de continuar falando sobre Melquisedeque, que Melquisedeque nunca foi uma pré-encarnação de Cristo. Melquisedeque é uma figura histórica. É o primeiro homem chamado de sacerdote, Cohen, na Bíblia. Ele é rei de Salém, rei de paz, rei de justiça.
E muitos questionam onde era Salém, ou Selém. Esse Salém era o nome antigo de Jerusalém, a cidade de paz. Que na época talvez não era a Jerusalém que nós conhecemos em épocas do Novo Testamento. Mas o interessante aqui no estudo sobre Melquisedeque é que ele é rei de paz, ele é rei da justiça e é sacerdote do Deus Altíssimo. São títulos de Jesus aplicado a essa pessoa chamada Melquisedeque. Assim que Melquisedeque, mesmo sem ser uma pré-encarnação de Jesus, ele é um tipo de Jesus. Observando a Bíblia hebraica, em toda a Bíblia hebraica, existe somente 2 passagens que mencionam a figura de Melquisedeque. O interlúdio de Gênesis capítulo 14 e um único versículo no Salmo 110. E voltemos ao livro de Gênesis. O Gênesis descreve o inesperado e impactante encontro entre aquele até o momento desconhecido e misterioso rei sacerdote de Salém, que é o personagem de Melquisedeque, e o patriarca Abraão. E apesar das raras referências sobre ele na Bíblia, o livro sagrado refere-se a Melquisedeque como um sábio rei de uma terra chamada Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, como está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. No Novo Testamento, ele é comparado a Jesus, de que é dito ser da ordem de Melquisedeque, como encontramos na Epístola aos Hebreus. Outro fato importante é que Melquisedeque teria tido importância no direcionamento de Abraão. O primeiro registro bíblico da doação de dízimos decorre justamente desta ocasião, desse encontro de Abraão com Melquisedeque. O texto de Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 até o versículo 20, nos diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Isso tocou Abraão. Então o texto conclui dizendo: E deu-lhe o dízimo de tudo. Agora, o interessante é que em estudos anteriores falamos sobre o episódio dos filhos de Noé. E Melquisedeque era um descendente direto de Cão, o maldito, que foi amaldiçoado. Mas o texto disse que ele abençoou a Abraão, que era descendente de Sem, o bendito ou o abençoado. Assim que alguns creem que Abraão retirou a maldição da terra ao dizimar. E Melquisedeque, ao receber o dízimo e abençoar a Abraão, também foi abençoado.
Isso é muito importante nesse encontro entre Abraão e Melquisedeque. Agora, vejamos o dízimo de Abraão. De onde veio esse dízimo? O dízimo é fruto de algum trabalho ou algum ganho que nós tivemos. Após ser chamado por Deus, falemos um pouco mais sobre a história de Abraão. Após ser chamado por Deus, Abraão saiu de sua terra, dos caldeus, no atual Iraque, e mudou-se para Harã, permanecendo lá até a morte de seu pai, conforme nos narra Gênesis capítulo 11, do versículo 31 até Gênesis 12, versículo 5. Ao partir da terra de Canaã, a Bíblia diz que ele levou consigo a sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, que ele era como se fosse um filho, uma vez que seu irmão havia falecido, deixando Ló aos seus cuidados. Era como um pai adotivo de Ló. Abraão levou também todos os bens que ele havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas ali em Harã, como diz o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 5. Com o passar dos anos, tanto Abraão como Ló se enriqueceram e possuíram grandes rebanhos, de modo que, segundo a Bíblia, houve contenda entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. Por isso, eles decidiram pela separação, como nos narra o texto do livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 18. A Bíblia diz que Abraão ficou em Canaã e Ló dirigiu-se para os limites da cidade de Sodoma. Em razão de um conflito ali na região, a Bíblia diz que 5 reis, cansados de servir por 12 anos ao rei de Elão, que foi Quadorlaomer, nome meio complicado, eles se rebelaram. E aquele rei reagiu e convocou outros 3 reis para conter aquela rebelião. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra dos 4 Reis contra 5, conforme está em Gênesis capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 17. E isso resultou na vitória do rei de Elão sobre aqueles que tinham se rebelado contra ele. E interessante que uma das cidades a rebelar-se foi Sodoma, onde habitava Ló, que era o sobrinho de Abraão. Ló, ele foi levado cativo juntamente com os demais habitantes de Sodoma e todos os bens da cidade foram tomados como despojos de guerra. É o que nos diz o texto de Gênesis, capítulo 14, versículo 12. Ao saber que seu sobrinho havia sido preso, levado cativo como escravo, Abraão então ele decidiu libertá-lo. Por isso que ele reuniu 318 homens que foram criados em sua casa e contou também com a ajuda de 3 aliados, os irmãos Manre, Escol e Aner, que eram governadores das planícies dos amorreus. Juntos, eles perseguiram os invasores de Sodoma, recuperaram tudo o que havia sido levado, tanto os habitantes que havia sido levado cativo, como seus bens, conforme está no versículo 16 de Gênesis capítulo 14. Ao retornar vitorioso dessa batalha,
vieram ao seu encontro Melquisedeque, rei de Salém, e o rei de Sodoma. E aí é que nesse encontro que Melquisedeque ofereceu a Abraão pão e vinho, além de abençoá-lo e dar graças ao Senhor por aquela grande vitória. Por sua vez, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo que tinha, ou seja, dos despojos que vinha trazendo daquela peleja. Isso é o nosso texto de Gênesis 14, do versículo 18 até o versículo 20. Abraão, ele fez isso por reconhecer que Deus o havia honrado naquela peleja. Ou seja, ele fez isso por gratidão a Deus. Essa oferta de gratidão foi chamado de dízimo exatamente porque o percentual oferecido foi 10%. Aí surge o dízimo, segundo a narração bíblica. Não sabemos como era antes, mas a partir do encontro de Abraão com Melquisedeque, nós temos a figura do que hoje nós continuamos a chamar de dízimo. Agora voltemos ao personagem Melquisedeque. A Bíblia diz que sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. Eu digo que alguém pode ser filho sem pai, mas não sem mãe. Todo mundo tem que ter uma mãe. O texto disse sem origem, nem antepassado, sem princípio de dias, nem fim de vida. Claro que isso não é literal. Não podemos interpretá-lo literalmente, porque só Adão não teve antepassados. Isso significa que ele não precisou, Melquisedeque, provar a sua genealogia. Simplesmente isso. Porque através da história bíblica sabemos que todo sacerdote precisava provar a sua genealogia. Caso contrário, não podia ser sacerdote. Ele tinha que provar que era descendente de Abraão. Melquisedeque não precisou provar nada. Ele era sacerdote sem ter que provar a sua genealogia. Outro detalhe. Nós discutimos sobre se era uma cristofania ou não. Inclusive, existem trabalhos de estudiosos da Bíblia que dizem que a figura de Melquisedeque era uma cristofania, uma manifestação de Cristo. Mas eu creio que Melquisedeque não era uma cristofania, mas ele era um tipo de Cristo. Disto eu não tenho dúvida. Voltamos a afirmar, ele não precisou provar nada para ser sacerdote. Era o que Jesus fez. Não teve princípio de dias e seus dias não terão fim. Como se encarnou, Jesus precisou de uma mãe. Mas sabemos que Jesus era desde o princípio, como lemos no Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, a condição sacerdotal de Melquisedeque não estava vinculado com o sacerdócio de Israel. Isso é muito importante ressaltar. E, conforme as Escrituras salientam, era superior ao sacerdócio arônico. Um fator que indica isso é a deferência demonstrada a Melquisedeque por Abraão.
isso é muito importante. Abraão, ele honra a Melquisedeque, independente de que Melquisedeque não era da descendência de Israel. Assim que sabemos que Abraão se tornou amigo de Jeová, pai de todos os que têm fé. Mesmo assim, este homem, amigo de Deus, deu um dízimo, ou um décimo, de todos os despojos a esse sacerdote, que não conhecemos a sua história, mas que a Bíblia diz que era sacerdote do Deus Altíssimo. Vejamos bem como foi esse encontro entre Abraão e Melquisedeque. Nós já narramos que, depois da guerra, que Abraão liberta os habitantes de Sodoma, o seu sobrinho Ló, ele encontra-se com Melquisedeque e entrega os dízimos e é abençoado por Melquisedeque. Agora, o que me chama a atenção é que a Bíblia não fala nada sobre Melquisedeque antes do encontro com Abraão. A Bíblia não diz como Abraão conheceu Melquisedeque. Agora, o modo como este se apresenta na história sagrada, isso revela que ele era conhecido e não precisava ser apresentado. Como vemos esse relato, que é um dos mais misteriosos de todo o Antigo Testamento. Primeiro, a figura de um rei sacerdote vindo de Salém, que nunca mais aparecerá na Sagrada Escritura. Isso acende nossa curiosidade. Isso provoca o desejo de procurarmos saber algo mais sobre esse rei de Salém. Porque o primeiro dado que nos oferece o Gênesis é ser Melquisedeque, rei de uma terra chamada Salém, que também não aparece antes no texto bíblico. Sabemos que a tradição judaica sempre identificou Salém como a Jerusalém, como está no Salmo 76. Que Jerusalém é o que nós vemos no texto como Salém. Agora, esse sacerdote Melquisedeque, misterioso, ele tipifica o sacerdócio de Cristo. Em uma notável profecia messiânica, o juramento afiançado de Jeová ao Senhor de Davi, no Salmo 110, versículo 1 e versículo 4, diz: Tu és sacerdote por tempo indefinido, à maneira de Melquisedeque. Este salmo inspirado deu aos hebreus motivo para considerar o prometido Messias como aquele em quem se conjugariam os cargos de sacerdote e de rei, como no caso de Melquisedeque, era sacerdote e rei de Salém. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós notamos que o escritor da carta aos Hebreus, ele eliminou qualquer dúvida a respeito da identidade de quem fora predito, falando de Jesus, que se tornou sumo sacerdote para sempre, à maneira ou segundo a ordem de Melquisedeque, como está em Hebreus capítulo 6, no versículo 20. Também podemos ver Hebreus capítulo 5,
versículo 10. Então nós temos aí uma designação direta. Evidentemente foi o Senhor Deus quem designou Melquisedeque para ser sacerdote. Por quê? Ao considerar a condição de Jesus como grande sumo sacerdote, nós notamos que Paulo mostrou que nenhum homem assume esta honra por si mesmo, mas apenas quando é chamado por Deus, assim como Arão o foi. Ele explica também que o Cristo não se glorificou a si mesmo por se tornar sumo sacerdote, mas ele foi glorificado por aquele que falou com referência a ele. Uma tradução mais atualizada disse: meu filho, hoje me tornei teu pai. E o apóstolo, ele a seguir, ele aplica as palavras proféticas do Salmo 110, versículo 4, que já citamos aqui. Voltemos a Melquisedeque, sobre o nome Melquisedeque. Com relação ao nome Melquisedeque, esse nome se trata de um nome cananeu, como o de Adonisedeque, que foi rei de Jerusalém nos tempos de Josué, conforme Josué capítulo 10, versículo 1. Assim que Melquisedeque, sem sombra de dúvida, era da linhagem de Cão. Isso confunde a muitas pessoas. Outro detalhe importante desse estudo é que aqui no texto bíblico, em toda a Bíblia, é a primeira vez que aparece o nome Cohen, que quer dizer sacerdote. Melquisedeque, como corresponde à sua função sacerdotal, ele abençoa Abraão e dá graças a Deus por sua vitória. Então Abraão, em reconhecimento do sacerdócio de Melquisedeque, lhe oferece o dízimo. Agora, é de se destacar um comentário feito por Colunga e Garcia Cordeiro, a propósito desse trecho do Gênesis, né, de Abraão reconhecer o sacerdócio de Melquisedeque. Ele disse que esse reconhecimento do sacerdócio de Melquisedeque por Abraão é uma prova a mais da antiguidade da tradição sobre o encontro entre os dois. Pois não se concebe, diz ele, que um judeu zeloso tenha fingido humilhando-se ante um sacerdote cananeu, reconhecendo-o como sacerdote do Deus Altíssimo e oferecendo-lhe o dízimo. E aí surge a pergunta, mais uma pergunta. O que fazia um rei de justiça, ou da justiça, entre os cananeus, que eram famosos por sua idolatria, sacrifício de crianças, legalizado a prostituição no templo, etc. Será que ele não recebeu um nome impróprio? Não. Segundo o autor do Gênesis, esse rei atuava como sacerdote do Deus Altíssimo. Repito, Gênesis 14, 18. O título Altíssimo demonstra que não era sacerdote de um Deus pagão, de um Deus qualquer. Ele estava em Canaã, podemos supor, então, que esse sacerdote era, que Melquisedeque era o sacerdote dos cananeus. Agora,
apesar de toda essa possível controvérsia, Abraão, ao identificar o Deus Altíssimo de Melquisedeque como Senhor, ali de Gênesis capítulo 14, versículo 22, ele dá testemunho do único Deus verdadeiro, a quem Melquisedeque dizia ser servo. Então, a atitude de Abraão para com Melquisedeque comprova que esse rei era digno de honra. Melquisedeque, ele vem ao encontro de Abraão com uma saudação de paz, ele abençoa Abraão, oferece pão e vinho, e tudo isso foi aceito por Abraão, como de alguém que vinha de parte de Deus. Agora encontramos um detalhe importantíssimo, que é a humildade de Abraão. Nesse tempo, Abraão já tinha escutado a voz de Deus, já tinha escutado a promessa de Deus, o chamado de Deus. Assim que Abraão, ele era o detentor das promessas de Deus. Era em Abraão que todas as famílias seriam abençoadas. Era Abraão que seria uma bênção. Tudo isso Deus havia dito a Abraão. Mas o texto de Gênesis 14, 18 e 19 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Se Abraão fosse um orgulhoso, presunçoso, qual seria a resposta de Abraão se ele estivesse cheio de orgulho, arrogância, altivez? Ele diria: um momento, Alteza. O nome correto do Deus Altíssimo é Yahvé, e não Elion. Além disso, não posso aceitar a sua bênção oferecida, porque você está mencionando o nome de um Deus como o faz os cananeus, Elion, visto que todo conceito cananeu deve estar tingido de noções pagãs, como a idolatria. Além do mais, poderia dizer Abraão: Javé me disse que eu é que deverei ser uma bênção e abençoar todas as famílias da terra, inclusive vossa majestade. O Senhor não está se achando presunçoso ao abençoar-me, quando Deus disse que eu vou abençoar todas as nações? Meus queridos, mas isso não foi o que aconteceu. A resposta de Abraão foi de humildade. Ele recebe a bênção de Melquisedeque, recebe o pão, lhe entrega o dízimo. E esse ato de Abraão, ao dar o dízimo a Melquisedeque, deu lugar mais tarde a um extenso comentário do escritor à Epístola aos Hebreus no Novo Testamento. No capítulo 7, os versículos 4 e versículo 5, o escritor aos Hebreus disse: Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, ao tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tendo saído dos lombos de Abraão. Olha, séculos antes, o escritor aos Hebreus fez questão de ressaltar
a importância do encontro entre Abraão e Melquisedeque. Não somente da entrega do dízimo, mas da bênção que Melquisedeque impetra sobre Abraão. Aí nós temos as implicações teológicas. Os judeus cristãos certamente ficaram surpresos ao serem informados através da carta aos Hebreus que Melquisedeque era superior ao patriarca. E para prová-lo, o autor destaca duas verdades. Em primeiro lugar, Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. Esse fato por si só prova que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Arão, pois até Levi, por meio de Abraão, pagou os dízimos ao sacerdote do rei de Salém. Em segundo lugar, porque Melquisedeque abençoou aquele que tinha as promessas, sem nenhuma contradição. Nós, da Igreja de Deus, sabemos que Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote eterno. Sabemos que o sacerdócio de Cristo, ele é eterno. Como o escritor aos Hebreus ressalta, mas este sobre Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, olha que tremendo, né? De oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque ele fez isto uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Que é importante que hoje nós servimos a um sacerdote perpétuo. Não mais segundo a tradição judaica, mas um sacerdote que veio diretamente dos céus. Eu creio que a lição do encontro entre Abraão e Melquisedeque deve ser pensado, refletido em nossos dias. E que a história da bênção de Deus impetrada por Melquisedeque sobre Abraão nos faça lembrar que hoje, bênçãos maiores, o nosso sumo sacerdote impetra sobre nós, cada vez que nos dobramos diante dele, que nos inclinamos diante dele. Se Abraão foi abençoado por Melquisedeque, eu e você, hoje, somos abençoados pelo sacerdote perpétuo, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, nosso sacerdote, para sempre, para sempre e para sempre. Que Deus nos abençoe.